Boa noite a todos e a todas. Estamos começando mais uma live da semana e o giro da semana. E aí trazendo aí 7 temas aí, né? Poderia ser 70 temas, né? Mas vão ter que ficar só em 7 temas aí que a gente vai estar discutindo na semana. Boa noite, Diogo. E aí, como é que está a vida? Boa noite, Antônio. Boa noite quem nos acompanha mais essa live aqui da página, né? Retomando aí as nossas, eu pelo menos retomando aí a participação nas lives da página, né? Tivemos aí um período de recuperação aí da Covid, né? A gente se cuida bastante, mas infelizmente acabamos sendo atingidos aí. Fiquei uns 15 dias aí de molho, né? Para recuperar bem e tal. Agora estamos retomando as atividades normais. Mas assim, nada mudou, né? Infelizmente, ao contrário, né? Está muito pior, né? Cada semana que passa, cada dia que passa, a pandemia no nosso país ela está muito pior, matando muito mais gente, infectando muito mais gente, e o governo simplesmente adotou, né, de uma vez por todas a carapuça do genocídio. Né? Sem dúvida nenhuma. Bom, Diogo, hoje nós vamos começar pela aldeia. Vamos começar aqui pelo sul, aqui. E a notícia grave que a gente tem dessa semana agora vai ser o seguinte: a matéria que eu colhi na revista Fórum. Tragédia de Manaus se repete em Porto Alegre. 150 pessoas aguardam leitos na UTI. Cidades da região metropolitana, como a nossa em Canoas, né, também estão com o sistema de saúde colapsado. O Rio Grande do Sul repete a tragédia de Manaus e está, neste sábado, ontem, com mais de 100% das UTIs lotada. Segundo informação do sistema de saúde, até o começo da tarde de ontem, no caso, a ocupação estava em 102%. São 13.089 pacientes para 3.005 leitos. Na capital, Porto Alegre, 153 pacientes já estavam na emergência. O Hospital Independência, que fica em Porto Alegre, tinha até às 13 horas 68 pacientes em UTI adulto para apenas 20 leitos. Além da capital gaúcha, outra cidade também estão em estado crítico. Novo Hamburgo, que fica na região metropolitana de Porto Alegre, tem 96 pacientes da UTI, adultos, 80 leitos, uma ocupação de 120%. Jogo que nós achamos que estava numa questão para Manaus meio que isolado, talvez não chegasse, não se espalhasse pelo Brasil, nós já estamos na região sul, já estamos em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, todo o Rio Grande do Sul com bandeira preta, todo o Rio Grande do Sul. E aí, Diogo, o caos está generalizado. O Brasil, claro, a gente está fazendo esse recorte aqui no Rio Grande do Sul, região sul do Brasil, né? Porque nos últimos 10 dias, né, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina entraram com muita força, né, nesse colapso. Mas, na verdade, é uma coisa que está acontecendo no Brasil como um todo, né? O Brasil hoje, enquanto o mundo todo está regredindo em número de óbitos, em número de novos infectados por dia, o Brasil hoje lidera todos os indicadores, né? Todos, de número de óbitos, número de novos casos, e é um descontrole total, né? É um descontrole total, e o Rio Grande do Sul é parte desse descontrole total que nós temos no país hoje, né? Nós temos um presidente da República, nós temos um governo que é contra a vacina, é contra o distanciamento social, é contra o lockdown, é contra o uso de máscara, cara. Nós temos um governo, assim, é tão absurdo que os caras são contra o uso de máscara, né? E fazem campanha e militam, inclusive o ministro das Relações Exteriores, que está com uma comitiva brasileira lá em Israel, e é interessante que a comitiva lá em Israel ela não foi para
para ver como é que está funcionando a questão da vacina, que hoje Israel, que, né, tem números bastante, né, importantes, né, está baixando muito o número de novos infectados, está baixando muito o número de internações no país, porque é o país no mundo que mais vacinou, né, em percentuais de habitante, né? E o que faz a comitiva enviada por Bolsonaro não vai para fazer uma análise de como é que está o resultado da vacina, vai para fazer uma análise de tal spray que estaria se usando, que ninguém faz essa divulgação lá na Israel, e foi para isso que ele mandou o maluco do ministro das Relações Exteriores, o filho retardado dele lá, o Eduardo Bolsonaro, mandou lá o Hélio Negão, que ninguém sabe o que faz lá no parlamento e tal. Então é isso que está acontecendo no Brasil, é um descontrole total, né? A população totalmente sem vacina, né? Nós temos o maior sistema de saúde público do mundo, nós temos a maior rede de imunização de todo o planeta Terra, né? Que é capaz de vacinar de 5 a 10 milhões de brasileiros por dia, né? Numa campanha de vacinação organizada, séria, né? E hoje temos aí pouco mais de 8 milhões de brasileiros apenas vacinados. Então, assim, é uma crise, Antônio, que se aprofunda. Ela não chegou ainda no seu pico, infelizmente, né? O próprio Ministério da Saúde já assina embaixo aí outras análises, como da Fiocruz e de cientistas como Átila e como Nicoleles, de que o Brasil pode chegar ainda no mês de março a 3 mil, né, mortos por dia, né? Então, assim, infelizmente a gente fala tanto, né? A gente está um ano aí lutando não, né? Os brasileiros tentam, os brasileiros individualmente tentando se proteger, mas a gente ainda não chegou no pior, infelizmente, né? Mas e o Rio Grande do Sul é parte desse todo, né? Um governo que também aqui, aquilo que a gente fala, né? O governo federal não assume para si, o governo do estado também não assume, porque faz a cogestão com os municípios, aí cada município, até hoje, sempre tocou do jeito que achou melhor, né? Ou seja, nunca fechou, né? A gente fala, as pessoas são parte das pessoas, contra o lockdown, fechamento das coisas, sobre o seguinte, nunca foi fechado, nunca fechou. E nunca fechou. E às vezes que fechou, sempre fechou uma meia boca, né? Sem controle, sem organização, né? Sem lógica. Né? Eu acho que, de repente, vamos dizer assim, aqui no Rio Grande do Sul, funcionou um pouco esse lance do distanciamento ali no início, nas primeiras semanas que a pandemia chegou no país. Que aí foi aquele susto e tal, e a galera deu uma boa fechada nas coisas e um distanciamento bem razoável. Foi o que segurou aqui no Rio Grande do Sul. Foi aquele início, foi aquela largada daquele primeiro mês, 2 meses de pandemia, que é onde foi levado a sério aqui no Rio Grande do Sul. E depois foi desfeito e agora está se colhendo aí, né, os problemas todos que a gente já vem falando há bastante tempo. Né? Sem dúvida nenhuma, mas a questão de estar se espalhando pelo país dessa forma é de uma gravidade que ela é estarrecedora, sabe? E aí agora, a próxima notícia que a gente tem agora é uma declaração do presidente que está correlacionado à vacina, né? Eu vou colocar ali embaixo ali, que saiu no jornal GGN do Luiz Nassif, só que ele publicou há 4 dias, né? Foi quando o Bolsonaro falou aquela pérola. Há 4 dias tinha 260 pessoas mortas. Hoje nós já devemos estar com 267, 268 mil pessoas que já foram vitimadas pelo vírus. E aí o Bolsonaro vai largar mais uma sobre o mimimi, né? As pessoas estão reclamando muito. O Brasil é o segundo país em mortes. As expectativas, olha as expectativas aí, se tudo continuar do jeito que está. Tudo continuar do jeito que está, como? A vacinação continuar num ritmo lento, bem lento, como está hoje. Para termos uma ideia, nós não temos sequer 5% da população vacinada.
Nem isso não tem ainda. As expectativas é que nos próximos 3 meses nós possamos atingir 500 mil pessoas mortas, em 3 meses. E se o ritmo continuar assim, no final do ano nós vamos chegar a 1 milhão de pessoas mortas. 1 milhão de pessoas mortas. Estamos falando aí em 0,5% da população. 0,5%. Os especialistas já estão dizendo e afirmando que daqui a alguns meses o Brasil vai estar colocando a humanidade em risco. A humanidade em risco. Sabe aqueles filmes de ficção que um cientista ou alguém que estava colocando a humanidade em risco, que o mundo ia acabar e não sei o quê? O Brasil hoje está se colocando numa peça de ficção científica hoje, a um nível de barbárie que nós estamos vivendo. Então, Diogo, dentro dessa questão toda aí, dentro desses dados que eu estou levantando e peguei na mídia alternativa durante a semana, o presidente diz que é tudo mimimi, vamos parar de frescura e vamos voltar para o trabalho. E aí, Diogo? Olha, Antônio, a gente fala, né? Cada vez que Bolsonaro abre a boca, algum integrante do alto escalão do seu governo, o Brasil passa vergonha. E eu, particularmente, assim como você também, e todos que nos assistem aqui, dialogam conosco pela página, né? Tem a mesma opinião, que é que o Brasil só vai sair dessa crise sanitária, principalmente, humanitária, econômica, essa crise sem precedente que o Brasil se meteu, quando o Bolsonaro sair do governo. Né? Por isso que eu digo assim, não dá mais, as pessoas não aguentam mais, né, o governo Bolsonaro, as pessoas não aguentam mais o Bolsonaro, né, e as figuras que o cercam. Não dá mais, Antônio, e aqui não é porque a gente tem uma outra opinião política, né, uma outra concepção de sociedade, de economia ou algo do tipo, não. O Bolsonaro ele não faz mais apenas mal para o nosso país. Né? O Bolsonaro hoje é uma ameaça mundial, né, porque a forma que este governo trata o tema da pandemia, né, e que continua tratando e vai continuar tratando o tema da pandemia da mesma forma, né? A gente vê, por exemplo, assim, a pandemia, ela era uma há um ano atrás, quando ela começou, né? Há 12, 13 meses atrás. Hoje ela tem outros indicadores bem diferentes do que era um ano atrás, né? Hoje, por exemplo, a gente está vendo aí uma escalada muito grande, né, de internações nas UTIs de jovens, né, de pessoas com menos, né, homens e mulheres com menos de 40 anos. E não é pouco. Hoje, por exemplo, aqui na nossa cidade, aqui em Canoas, no Rio Grande do Sul, o prefeito falou essa semana, né, que mais de 40% dos internados nas UTIs têm menos de 45 anos, né, que ele se espantou com esse indicador. Então, assim, são novas cepas do vírus, né? São vírus mais fortes, né? Que estão se propagando país afora, né? Por conta dessa política totalmente descalibrada, né? Do governo, como a gente acabou de dizer aqui, o presidente da República é contra o uso de máscara, cara. É uma coisa assim completamente absurda. Né, daqui a pouco defender um medicamento A ou B, que nem ele faz o tempo todo, tá, até passa, não é que passa, mas assim, tá, idiota, fala essa merda que tu quer e tal, mas assim, o cara é contra a máscara, ele é contra o uso de máscara, entendeu? E aí, ao mesmo tempo que ele é contra o uso de máscara, contra o uso de vacina, contra o distanciamento social, contra o lockdown, contra remédio, contra isso, contra aquilo, ele ao mesmo tempo, ele vai lá e pede para as pessoas não chorar pelos seus mortos, para que elas parem com essa choradeira, né, e parem de reclamar que estão perdendo seus entes queridos, seus filhos, seus esposos, suas esposas, né, pais, mães, avós, para o vírus. Então, assim, acabou, cara. Eu, na minha opinião, assim, acabou. Daqui para frente agora só com a saída do Bolsonaro, não tem mais jeito.
não tem mais vez. Né? A vacina, ele tem, né, criou desde dezembro, desde setembro do ano passado, vem criando, né, cronogramas, vem criando calendários, vem dimensionando o número de vacinados e de vacinas a serem distribuídas, e cada vez que o governo vai falar, ele diminui a programação. Era 46 milhões até março, depois caiu para 40, 35, e agora o cronograma está em 30 milhões até o final de março. E que não vai se concretizar, né, Antônio? Vamos ser sinceros. Nós já estamos aí, já meados fechamos a primeira semana de março, e não tem 9 milhões de brasileiros ainda vacinados. Então, assim, e aí o cara, inclusive, o presidente da República, ele é contra que os prefeitos, os governadores se organizem para comprar as vacinas. Mas espera aí, quando é que a população vai entender que tem um projeto de matar, de exterminar o povo? Até quando o brasileiro vai ficar com essa letargia? Então, assim, não adianta. Ou o Bolsonaro sai da presidência da República, né, ou o Brasil não terá um futuro. Né? O Brasil e daqui a pouco a própria humanidade, como tu disseste na abertura da pauta. Sem dúvida nenhuma, Diogo. Vou aproveitar e dar uma lida aqui nos comentários. Aqui, a Norvinda está dizendo para nós aqui, triste, país abandonado. Continua aqui, tristeza, Brasil abandonado e entregue ao Deus dará. Depois, Altamiro, fora Bolsonaro. Ivete, impeachment já. Yara Santana, impeachment já. Pois bem, agora, a gente vai só retomar agora o capítulo que tu já tinha comentado, né? Deixa eu só colocar na tela aqui. Israel. Sobre a questão lá de Israel, só para que a gente possa dar uma aprofundada. E foi assim, ó, essa comitiva que eles fizeram para buscar o tal spray lá em Israel. Só que a USP em São Paulo já está produzindo esse spray. Esse spray já está sendo produzido na USP em São Paulo, né? Aí a matéria vai dizer o seguinte: a ignorância e o desprezo do governo pela pesquisa feita nas universidades brasileiras. Isto é, nós temos uma produção científica no Brasil. Existe uma produção científica, mesmo com o sucateamento que vem sendo feito desde o governo Temer. 2 anos de governo Temer, 2 anos de governo Bolsonaro, todo este sucateamento, lá no governo Fernando Henrique, também foi feito o sucateamento das universidades. Mesmo assim, nós temos produção científica, né? Muito mais pelo esforço lá dos professores e dos trabalhadores daquela área, certo? Pois bem, e aí vai dizer o seguinte, que no sábado parte da base aérea de Brasília em comitiva. Eles saíram da base aérea de Brasília em comitiva, liderado pelo chanceler, o louco lá, o terraplanista, o Ernesto Araújo, a bordo de um avião da Força Aérea Brasileira, rumo a Israel, com os recursos públicos, né? Com os recursos públicos, e aí tu já tinha comentado, né? Foi gente ali que não tem nem conhecimento técnico para estar lá, né? Que nem o deputado federal ali, o Hélio ali, né? Que é uma peça decorativa, né? E ele não foi lá para falar de vacina, porque eles poderiam ter ido lá, Diogo, para fazer o seguinte, dizer assim, interessante, vocês estão num processo rápido de vacinação, já vacinaram metade da população aí, vocês estão bem na foto, muito legal isso aí. Não, eles foram lá para pegar um remédio lá, eles estão em fase de teste, tudo mais, etc, etc, etc. Toda essa história. Este remédio que eles estão pesquisando também, que o Brasil já tem, Cuba também já tem esse remédio. Claro que eles estão pesquisando também. Cuba também já tem esse spray nasal, tá?
Mas antes de passar a palavra, Jogo, só para a gente não perder de vista, né? Vou botar ali o nosso monitor da vacina. Monitor da vacina para a gente ver como é que está a vacinação no mundo e no Brasil. No mundo e no Brasil, para que a gente possa ver o que está acontecendo. Ó, para que a gente tenha uma ideia, no mundo nós temos hoje vacinado 321 milhões de pessoas que já foram vacinadas no mundo, 113 mil pessoas, e ali sempre subindo. E no Brasil, nós já recém passamos de 8 milhões de pessoas vacinadas. Isto é, não chegou a 5% da população vacinada ainda. Para termos uma ideia, Diogo, da gravidade disso, esses 320 milhões aqui, a gente fazendo um comparativo, aqui, assim, ó, a América do Sul tem 12 países. 12 países. Desses 12 países, é como se fosse vacinado 10 países da América do Sul. A vacinação no mundo todo, né? Enquanto o Brasil está bem atrás ainda. Mas, Diogo, o que tu me diz sobre essa visita que eles fizeram em Israel? Na verdade, eles foram a passeio lá, né? Deviam estar meio entediados, vamos dar um passeio lá para ver os nossos parça lá. Deve ser mais ou menos isso, né? E aí, Diogo? Olha, Antônio, é isso. Os caras foram fazer política, que é só o que esse governo faz, assim, do ponto de vista do tema da saúde, né? O governo Bolsonaro, ele tem um fetiche, né? Eles têm uma coisa assim encrunhada na cabeça desse bando de idiota, que é achar que eles vão achar, né? Esse bando de imbecil, um bando de terraplanista, vão achar a cura do Covid, né? Tentaram com a hidroxicloroquina, com a cloroquina, com aquele ivermectina, né? Que é remédio para piolho, para carrapato, para verme, não sei o que lá mais, né? Tentaram também com ozônio, né? Via retal, também levantaram essas possibilidades, né? E agora vem com tal spray, ou seja, eles estão indo em Israel, ó, não, vamos recapitular. Eles mandaram uma comitiva com um bando de idiota, né, que não sabe nem quando foi ontem para Israel, que é o país no mundo que hoje tem os melhores números do ponto de vista, né, de percentual de população vacinada no mundo, e tem hoje os melhores números, indicadores em relação a efetividade da vacina na sua população. Desde que Israel conseguiu, né, vacinar, né, mais de 50%, se não me engano, está em 54%, 55% da população vacinada. Conseguiu melhorar muito os seus indicadores, muito. Assim como a Nova Zelândia, por exemplo, também quase já voltou, né, a um caráter assim de normalidade. Quando a gente diz normalidade, sim, claro, com os cuidados, né, com o uso de máscara, com a manutenção de distanciamentos e tal. Mas quase voltaram já a uma normalidade. Não, o governo manda um bando de idiota lá para pesquisar, analisar, não sei o que, no tal de spray. Porque, na verdade, nem a própria Israel não faz a propaganda hoje que o governo brasileiro faz do tal spray. Israel faz o quê? A propaganda né, da sua vacinação, da grande quantidade de pessoas vacinadas, dos indicadores já que melhorou muito o número de internações, número de óbitos, novos casos. Então, assim, é uma ignorância, cara, é uma ignorância assim, sem tamanho. E como tu bem disseste, aqui no Brasil, né, as nossas universidades públicas, né, os nossos cientistas já estão trabalhando em cima de um monte de situações também. O próprio Butantan anunciou essa semana um soro, né, pedindo para a Anvisa autorizar, né, a sua utilização e tal, fazendo aqueles pedidos para iniciar os estudos dentro da Anvisa, para poder utilizar esse soro, um produto produzido aqui no Brasil, né, pelos nossos cientistas. Então, assim,
é uma brincadeira, cara. Tudo é politizado por esse governo, tudo vem o cunho ideológico, né? Enquanto isso, é isso aí, 2.000 pessoas por dia, né, perdendo suas vidas. E a gente aqui não está falando, né, Antônio, nem da subnotificação, né? Hoje são 2.000 pessoas por dia, mas quantas não entram nesses números? Quantos morreram em casa, por exemplo? Quantos morreram dentro das ambulâncias, né? Nas portarias das UPAs Brasil afora? Quantos idosos perderam suas vidas e aí vai lá no atestado de óbito como doença respiratória, sem nem ter tempo de testar para ver se era Covid. Então, cara, é um genocídio, é uma questão tão desumana que vem acontecendo no nosso país, né? E não tem, só com a saída de Bolsonaro, para o nosso país retomar o mínimo de sanidade. Agora, olha essa outra notícia agora aqui, para ver assim, parece o que a gente fala aqui, né, Diogo, é tudo assim, super exagerado, né? Parece que a gente está exagerado, digamos que a gente está torcendo pelo contra, né? Não, ao contrário, na minha opinião, a gente até light aqui, cara. Pois é, mas as notícias que vêm assim é uma pior do que a outra. Olha essa outra notícia aí que já está rodando no rodapé da página aqui, ó, tá? Que saiu no 247. O Bolsonaro suspende recursos da Lei Rouanet para cidades que combatem o Covid. Pois bem, cidades que têm política de combate ao Covid, ele está cortando recursos da Lei Rouanet. Pois bem, né? Os artistas, principalmente os artistas, os artistas que são os locais, são os que mais sofrem com a questão de não poder trabalhar. Um dos que mais sofrem, muitas categorias sofrem, né? E bom, e aí ele faz essa barganha aí. Isto é, o cara joga contra o país o tempo todo. Ele é contra o Brasil o tempo todo. Ele é contra o povo o tempo todo. E ele não faz nenhuma ação para ajudar. É só para prejudicar o povo cada vez mais. E aí não dá para entender. A Lei Rouanet, que foi peça de campanha dele, né? Mas agora se sabe que muitos amigos dele aí são beneficiados nessa lei, né? E aí tem que ter os artistas que são comportados, né? Tem lá o guri lá que é do Ministério, da Secretaria, eu acho, Secretaria de Educação, o guri que era da Malhação, né? Ele mesmo fala, não, tem que ser amigo do presidente agora. Não dá para falar fora Bolsonaro e tudo. Agora é assim que funciona. Então, Diogo, o que tu acha dessa barganha aí que o Bolsonaro está fazendo aí na questão da Lei Rouanet com cidades que estão preocupadas com a saúde da sua população? Não, é que o Bolsonaro é sempre a mesma lógica, né, Antônio? Ele tem algumas pautas, né, desde que ele virou candidato a presidente da República, lá em 2017, e a Lei Rouanet é uma delas, né? É uma daqueles fetiches, daquelas paixões platônicas desse povo aí ligado ao Bolsonaro. Então ela é uma das que sempre virou e mexeu, ela é colocada na pauta, né? Como se o Bolsonaro, e aí tem uma questão até de desvio de função, porque Bolsonaro não pode definir algo do tipo, olha, as cidades, né, e os estados que combatem o Covid com política de distanciamento social, com lockdown, por exemplo, que é o que ele fala sobre esse tema, vão ter os recursos da Lei Rouanet trancados para os seus artistas, né, que hoje são uma das categorias mais atingidas por conta da pandemia, né? Porque quando a gente fala aqui de recursos, né, de ações e projetos para os artistas, a gente não fala aqui só do artista, que é lá o cantor X, né? Mas tem toda uma turma por trás, né? Pessoas, trabalhadores, trabalhadoras, né? Que organizam, que estão por trás trabalhando para a realização dos eventos.
né? A gente também aqui não está falando só de grandes artistas né, de médio porte, também daqueles pequenos artistas, né, que vivem da sua arte, da sua música, né, da sua confecção de material e tal. Então é uma das categorias que mais sofrem, né? E Bolsonaro, como tu disseste aqui, o cara não tem política nenhuma para ninguém, não tem política nenhuma para ninguém, cara, para ninguém, né? Nem para o pobre, nem para a classe média. Hoje nesse país só quem está ganhando dinheiro, né? E tem política para essa classe é os ricos, são os donos do dinheiro. Esse 2% da população brasileira que de fato, né, tem patrimônio e tem recursos nesse país. Hoje o Brasil ele existe, hoje ele tem uma funcionalidade que é só para essa turma, é só para essa casta da nossa sociedade. Então, é mais uma, na minha opinião, essa questão da Lei Rouanet é mais uma cortina de fumaça desse governo fascista, assim como a questão do mimimi dessa semana, que, na minha opinião, é sempre para desviar o foco, né, dos escândalos da família Bolsonaro, no caso aqui propriamente dito, dos 6 milhões de reais da mansão que o filho comprou e com o dinheiro roubado. Pois é. Então é dentro dessa situação aí que a gente está tentando se virar, né? Pois bem, agora como se o Brasil estivesse simplesmente num mar de rosa, olha a notícia que nós temos aí. Até vou dar uma lida na matéria na íntegra, que ela é mais interessante ainda. Pois bem, o Flávio Bolsonaro, que eu não sei se é o 01 ou o 050, ele comprou uma mansão de 6 milhões em Brasília. Mas já estão comentando que essa mansão ela vale muito mais do que 6 milhões. Se imagina pela localização, por metragem ali, metros quadrados, área construída, né? Área não construída, se imagina que não vale menos do que 10 milhões de reais este imóvel. Pois bem, o filho do presidente Jair Bolsonaro se livrou na última semana de uma quebra de sigilo fiscal e bancário. Ainda ele se livrou porque foi beneficiado lá que ele tem alguma ligação de conhecimento, de amizade com a juíza que beneficiou ele nisso, né? Pois bem, o senador comprou recentemente uma mansão de luxo no Lago Sul do bairro Nobre de Brasília. O negócio acontece no meio da vitória judicial do senador, que conseguiu derrubar uma quebra de sigilo bancário e fiscal. Inclusive, Diogo, no cartório, né? Colocaram lá no cartório lá que não pode ser revelado, não. Isso aqui é segredo de Estado aqui. E sabendo que os cartórios no Brasil, né? Acredito que em países civilizados são assim também, né? As informações são públicas. O cartório é uma concessão pública. O cartório não é uma empresa privada, é uma concessão pública, e as informações que ali tem são públicas. Pois bem, simplesmente decidiram que não vai ser revelado nada sobre essa negociação. Ponto final, acabou a história. Isto é, nós estamos numa dúvida ainda se a gente está vivendo numa ditadura ou não estamos vivendo numa ditadura ainda. E aqui nós temos os elementos que podem dizer que sim, nós já estamos vivendo numa ditadura, né? E ele faz essa compra milionária no meio de uma pandemia. O Brasil está um caos, o país está sendo dilacerado e mais ainda, o patrimônio que ele declarou no último ano é de torno de 1,5 milhão, 1,6 milhão. Ele comprou uma residência no valor de 6 milhões, muito acima do seu patrimônio. Ninguém sabe ao certo onde é que saiu o dinheiro. Ninguém sabe ao certo. Então, está tudo no ar, assim, ó. E aí eu te pergunto, Diogo, essa família tem superpoderes? Olha, Antônio, com certeza tem. Com certeza tem, né? Porque é uma grande quadrilha, né, Antônio? Não é uma pequena quadrilha, é uma grande quadrilha, né? Uma grande quadrilha da família Bolsonaro que, além de coordenar as milícias, né, hoje eles têm como principais aliados, né, parte das Forças Armadas do nosso país. Então, sim, eles têm poder
né? E sim, o nosso país hoje vive, né, muito próximo de uma ditadura, muito próximo de uma quebra do Estado Democrático de Direito, né? Não vivemos a pleno isso, né, porque ainda temos algumas instituições que seguram, né? Mas estamos muito perto, né? Estamos bem mais perto do que longe, muito mais perto do que muitos intelectuais aí de esquerda e intelectuais do direito e tal, imagino. Eu acho assim também, voltando no início da conversa, né? Não precisa ser corretor de imóveis para saber que aquele imóvel lá que está se debatendo aí agora, né? Custa muito mais de 6 milhões de reais, né? É só cada um daqui fazer uma análise de quanto custa um terreno dentro aí da periferia, dentro das comunidades, né? Das regiões metropolitanas aí do Brasil, né? É para saber que aquele imóvel onde é muito maior que 6 milhões de valor, né? Então, assim, a família Bolsonaro, ela debocha da cara da população, né? O presidente, seus filhos, né? E os milicianos que o cercam, eles debocham da cara da população, né? Tu bem disseste aqui que o Flávio Bolsonaro declarou aí que seu patrimônio é de 1 milhão e pouco, 1,5 milhão, não chega a 2 milhões, e ele vai lá agora no meio de toda essa crise no mundo e no nosso país e compra um imóvel que vale muito mais que 6 milhões de reais. Lembrando que esse é um dos imóveis, né, do grande espólio, né, do grande patrimônio que o Flávio criou. Flávio comprou mais de 19, se eu não me engano, são 19 imóveis, né? São 19 imóveis que o Flávio adquiriu ao longo desses últimos 10 anos, né? Onde boa parte deles é com dinheiro vivo e boa parte desses imóveis ele, inquirido nos processos, não soube dizer como comprou esses imóveis. Tu imagina, né? A gente, né, mero mortal, vai lá e sabe exatamente quanto gastou, de onde tirou para comprar uma bicicleta, né, para arrumar um carro ou algo do tipo, né? O cara ele não sabe de onde é que sai o dinheiro dele para comprar os seus imóveis, de todos eles sempre de alto padrão, né? Não tem maloca, que nem diz outro nessa lista de imóveis que eles compram. Então é isso, Antônio, é um deboche, essa família debocha na cara da sociedade brasileira, né? E debocha com o auxílio das Forças Armadas, né? O que é mais vergonhoso ainda, né? As instituições militares do nosso país sempre, né? Por mais que a gente tenha discordância aqui, principalmente no processo da ditadura militar, do período, né, de 64 até a reabertura da democracia, sempre foram instituições que tiveram, né, grandes índices de bem avaliadas, né, e que agora se esfarelam mediante aos olhos da população, né? Onde parte dessas Forças Armadas hoje dão sustentação manhã, tarde e noite para essa quadrilha, porque é uma quadrilha que a gente não precisa ter medo de dizer, é uma quadrilha de miliciano, né? Que envergonha o nosso país e que destrói, né, o nosso tecido democrático todos os dias. Né? E, de novo, estou sendo redundante aqui, repetitivo, mas Bolsonaro precisa ser impeachmentado imediatamente. Imediatamente. Sem dúvida nenhuma, Diogo. Agora a gente vai entrar nas questões assim, ó, não sei se dá para dizer nas questões mais complicadas, né? Mas eu acho que a gente pode dizer que a gente vai entrar agora no xadrez agora. No xadrez do golpe, né? E o Bolsonaro é apenas um produto do golpe. Ele é um produto mal acabado, né? Ele foi para a linha de montagem lá e deu uma série de problemas, e aí saiu esse produto chamado Bolsonaro, que é esse caos aí da família, né? Pois bem, a notícia que nós temos agora, ela vai ser o seguinte. Lá no processo de impeachment, o Deltan, o Dallagnol, negociou com o Renan e com o Jucá a Lava Jato após o impeachment da Dilma. Aí ele vai dizer,
No dia 15 de abril de 2016, o procurador da República, o Dallagnol, ex-chefe da extinta Operação Lava Jato, informou a Sérgio Moro, naquelas mensagens lá que eles trocavam pelo Telegram, o aplicativo. Então, o juiz federal da 13ª Criminal de Curitiba, que tinha iniciado uma negociação. Olha, negociação é coisa de político, né? Mas vamos lá. Com os então senadores Romero Jucá e o Renan Calheiros, ambos do MDB, para alterar os rumos da Lava Jato, depois que fosse consumado o impeachment da então presidente Dilma. Isto é, quando o impeachment fosse consumado, a Lava Jato ela ia tomar um outro curso aqui, ia pegar aqui e ia se desviar completamente. Isto é, ela não chegou nem perto de São Paulo, a Lava Jato, para ter uma ideia. Ela não chegou ali nos Tucano, não chegou no Serra, não chegou no Alckmin, não chegou no Dória, não chegou no Aloysio lá. No próprio Aécio, deu uma lambida no Aécio e já fez um estrago de fantástico, né? No Aécio, nem em Minas chegou, nem em Minas chegou. A Lava Jato fez umas curvas assim, extraordinárias, e agora, o que nós já sabíamos e nós falávamos, dizia, olha, é uma armação, e sempre diziam que nós estávamos falando sobre teoria da conspiração. Não, isso é teoria da conspiração. Vocês estão vendo muito filme de ficção científica, agora nós temos todas as provas aqui. O Dallagnol era um grande político ali, um grande operador que estava negociando com os senadores, com o deputado, com o impeachment da Dilma. E aí ele está dizendo, não, saindo do impeachment aí a gente dá um jeito na Lava Jato, a gente vai distorcer para lá e para cá, e ela não vai atrapalhar vocês, né? Então, quando o Jucá ele fala aquela famosa frase com o Supremo e com tudo, né? Era disso aí que o Jucá estava falando. E aí, Diogo? Exatamente isso, aquela famosa gravação, interceptação telefônica do Jucá com ex-senador, que também foi dirigente da Petrobras, que agora me fugiu o nome, onde ele dizia, olha, vamos estancar a sangria, né? Vamos delimitar, te lembra que até tinha na degravação tinha lá, ó, vamos delimitar num certo ponto, né? Vamos parar a partir dali, e deu, né? Então esse era o acordo. O Segala traz essa informação aí a partir provavelmente dos áudios, né? Dos hackers que pegaram naquela operação, mas é isso, todo mundo já tinha escutado aquela conversa do Jucá, e aquela conversa do Jucá, ela praticamente desenha, né? Ela não é uma conversa muito cheia de códigos, não, ele é muito direto, né? Com seu colega lá, ex-senador, ele diz, olha, já conversei com os militares, já conversei com os ministros do STF, já conversei com essa turma da Lava Jato e tal, ó, vamos estancar a sangria, vamos delimitar, me lembro até que ele usa essa palavra, vamos delimitar o momento, né, e vamos parar por ali, né, e claro, e aí entrou Deltan Dallagnol, entrou Sérgio Moro, né, que tinham único exclusivamente, né, nas suas mentes, né, impeachment a presidenta Dilma e prender o presidente Lula, né, nunca teve outro objetivo a Lava Jato, né, ela deu uma lambida ali na volta de Minas Gerais, na volta do Aécio, mas também não parou por ali, né, Aécio continua com seu poder, continua deputado, inclusive agora está assumindo, se não me engano, as relações exteriores da Câmara dos Deputados, né? E daqui a pouco tu pode ter certeza, logo vamos ver, daqui a pouco o Aécio concorrendo aí a governo de Minas Gerais de novo e tal, daqui a pouco até se elegendo um picareta desse de novo. Então é isso, a Lava Jato ela é um escândalo, né? Ela sempre foi um ato político, sempre foi, né? E graças a Deus apareceu esses hackers aí que hackearam o Telegram, hackearam o WhatsApp, né? E expuseram as entranhas dessa quadrilha,
né, lá em Curitiba, que se instaurou com Deltan Dallagnol e com Moro, e que, digamos assim, sequestraram a democracia brasileira, né, e como produto, como resultado, desculpa, desse sequestro da democracia brasileira, trouxeram aí, né, para a presidência da República Bolsonaro, né, inclusive, né, tu que citaste no início da tua conversa aqui, que o resultado, né, dessa picaretagem toda é o Bolsonaro. É isso, a síntese de tudo isso. Claro, tem muito mais coisa por trás, né? A entrega do nosso pré-sal, a entrega das nossas reservas minerais, né, a venda das nossas estatais, enfim, poderíamos ficar aí dias debatendo o que o Brasil entregou com o golpe de 2016. Mas é bem isso mesmo. Então, E aí nós temos a questão do xadrez do golpe. Agora nós temos uma outra informação que saiu essa semana. Isso assim, né, Diogo? Eu selecionei duas, mas daria para ter selecionado umas 30, 40, 50 aqui. Nós teríamos que fazer uma live das 8 da manhã às 8 da noite aí, para poder falar só sobre as mensagens. Ia faltar tempo. Ia faltar tempo. Só com as mensagens que estão saindo, que é um escândalo, né? Agora aqui, deixa eu ver. Aqui. Agora, Carmen Lúcia, Carmen Lúcia, olha o que a danada aprontou, olha a danada. Carmen Lúcia teria mandado o TRF4 descumprir o habeas corpus para que Lula não fosse solto. Documentos apresentados ao STF mostram que a ministra da Corte teria buscado impedir o cumprimento de um habeas corpus do TRF4, concedido ao ex-presidente Lula. Com base nisso, Carmen Lúcia se mostrou suspeita para atuar em qualquer ação envolvendo o ex-presidente. No chat do dia 8 de julho de 2018, o procurador Dallagnol revelou que a ministra telefonou para o então ministro da Justiça, do tempo do Temer ainda, e ao desembargador federal Thompson Flores, e mandou não cumprir a decisão do Favretto. Isto é, mais uma vez, Diogo, nós sabíamos que naquele momento ali tinha armação, tinha forças poderosas por trás que estavam jogando. Para ter uma ideia, o Moro estava de férias, o Moro voltou das férias correndo, apavorado, e aí nós tínhamos Moro, Dallagnol, Carmen Lúcia, o ex-ministro da Justiça. Nós tivemos várias criaturas ali operando o assassinato da Constituição. Eles estavam ali esfaqueando a Constituição. E aí eu já te passo a palavra, senhor, para dizer como é lindo a teoria e a prática, né? A Carmen Lúcia era muito famosa por andar por um livrinho da Constituição debaixo do braço. E quando ela pegava ataques e alguém perguntava sobre ela, sobre alguma coisa, ela puxava a Constituição do bolso, assim, ó, e falava maravilhado. E ela, como era professora, e é ainda professora de Direito, né, falava nas suas aulas que ela andava com a Constituição debaixo do braço, e ela falava, e ela mostrava a Constituição para as pessoas, o quanto era importante aquilo. Pois bem, na primeira oportunidade que ela teve, ela assassinou a Constituição, foi lá e esfaqueou ela, matou a Constituição do jeito que bem quis ela e os seus parça. E aí, Diogo, o xadrez do golpe está cada vez mais claro, né? Não, muito claro, né? Sabe aquela brincadeira que a gente faz? Tem algumas pessoas que precisa desenhar para entender. Já nem precisa mais, porque já está desenhado, né? Nós não precisamos esperar, né, pelos livros de história que iriam mostrar, né, depois de muito tempo, golpe contra... Não, isso aí não precisou nem os livros de história, depois vão contar lá na frente, mas não precisou, né? A história se materializou rapidamente na frente de todo mundo, né? Em poucos anos aí, 2, 3 anos,
Veio tudo à tona, tudo à tona, tudo à tona. Está muito claro, né? A Carmen Lúcia, ela é mais uma, né? Mais uma das ministras e ministros ali do STF, né? Que o Lula acertou assim com uma precisão muito grande naquele áudio divulgado pelo Moro, quando ele dizia que o STF estava completamente acovardado naquele momento. E continua acovardado. Né? E naquele momento, quando ele disse que estava acovardado, era todo o STF. Que não tinha um ministro, nenhum ministro, né, com capacidade e com coragem de enfrentar, né, aquele golpe que vinha se construindo. E vamos ser bem sinceros aqui, a gente fala muitas vezes aí que o Gilmar Mendes, né, tem decisões bem interessantes do ponto de vista e tal, mas o Gilmar Mendes mudou e virou um anti-Lava Jato quando a Lava Jato chegou perto do PSDB, quando chegou perto do Aécio Neves, quando chegou perto do Serra, aí que o Gilmar Mendes mudou o seu ponto de vista contra, né, aquela quadrilha montada em Curitiba. Né? Então, assim, o próprio Lewandowski, que a gente também às vezes elogia por algumas posições e tal, né, coordenou aquela sessão do Congresso que derrubou a presidenta Dilma. Então, assim, ali ninguém se safa, ninguém se safa. Não tem um ministro dentro do STF, né, que saia disso. Todos têm as suas mãos manchadas, todos botaram a sua digital, né, no golpe contra a democracia brasileira. Ali não tem nenhum. Agora, alguns ali tentam, né, claro, porque aquela coisa, o bagulho está tão escancarado, a coisa está tão explícita, que, bom, agora tem que se posicionar de determinada forma, né? Então, assim, mas eu ainda não confio, tá, Antônio? Eu ainda não confio, eu ainda acho que está muito demorado esse processo, né? Já tem prova o suficiente para ter declarado o Moro como um juiz parcial, né? E não só o Moro, mas como vários membros ali do judiciário que participaram dos processos do ex-presidente Lula. Então já está mais do que na hora. Está muito estranho esse processo, né? Está muito estranho, né? Ter essa turma aí não quer deixar o Lula concorrer à presidência da República. Né? Cada dia que passa o Lula está mais forte, cada dia que passa a população quer mais o Lula de volta. Né? Inclusive, essa semana, aí, nos últimos dias, saiu uma pesquisa, não me lembro agora se foi pela Isto É, não me lembro qual foi a revista que publicou. O Lula disparadamente é o candidato, né, mais popular, o candidato prioritário da população brasileira. Né? Então, como é que vai funcionar? Eu sempre digo, a gente só vai reconstituir a democracia no nosso país quando nós devolvermos os direitos políticos do presidente Lula, que foram retirados para eleger, né, esse genocida que está aí. Espera aí, se nós temos provas que Sérgio Moro era parcial, se nós temos provas que o Ministério Público de Curitiba, o Ministério Público Federal de Curitiba, lá da vara de Curitiba, né, usou de todos os artifícios ilegais para condenar o presidente Lula, né? Nós todas as provas aí. Né? Por que nós não vamos? Por que não devolve de uma vez por todas os direitos políticos do presidente Lula? E deixa a população brasileira decidir em 2022 o que ela quer para o seu futuro. Tá aí, por que está demorando tanto? Qual é o medo dessa gente? O medo dessa gente é a disputa de classe mesmo aqui, Antônio, que sempre existiu nesse país e sempre vai existir. Né? São os donos do dinheiro. Ou essa turminha agora quer continuar fazendo conchavo? Essa turminha do Jucá vai continuar fazendo conchavo? Vão arrumar um esqueminha, vamos declarar o Moro parcial no processo do triplex e vamos empurrar com a barriga lá o processo do sítio de Atibaia, que o Moro também atuou, e vamos deixar mais para frente para não dar elegibilidade para o Lula para 2022? Não adianta nada, nós vamos continuar com o mesmo problema no nosso país. A democracia nesse país só será restabelecida quando o presidente Lula tiver seus direitos políticos devolvidos. Né? Então, mas para isso tem que ter luta, tem que ter briga. Né? Não estou pedindo para a população ir para a rua agora, não é isso. Mas tem que ter, né, imposição política para essas coisas acontecerem. Sem dúvida nenhuma. Então, esta é a questão que a gente está colocado aí nesse xadrez do golpe, né? Bom, pessoal, chegamos ao final aí da nossa live, né?
Hoje aí com 55 minutos aí, discutimos aí 7 pontos importantes. E bom, aí a semana que vem a gente volta aí, deixando um último aqui, chegando aqui, o camarada Walter aqui, fora Bolsonaro, urgente aqui. Obrigado, Walter. Então, acho que é isso o jogo. Da minha parte, era isso. Obrigado a todos e a todas. E a semana que vem a gente volta. Obrigado, Antônio. Obrigado a todo mundo que, né, destinou um tempinho para olhar um pouquinho da nossa live. Né, dizer que a gente tem que continuar muito firme, né, muito cuidado. Estamos chegando aí numa fase mais crítica ainda, né? A gente imaginava que não poderia piorar, mas piorou, está piorando e infelizmente vai piorar. Não é aqui um desejo nosso, muito antes pelo contrário, né, Antônio? A gente vem aí há mais de um ano fazendo as nossas lives e brigando e discutindo e debatendo, né, e tentando mostrar para a população, né, que as coisas podem melhorar, mas tem que ter uma forma para melhorar, né? Não adianta plantar laranja e querer colher bergamota, né? Não adianta, vai colher o que tu planta. E o governo federal colhe o tempo inteiro, né? Colhe o tempo não, planta o tempo inteiro, né? A morte das pessoas, a crise sanitária, desemprego, né? E não vai colher algo diferente disso, né? Então, volto a dizer, para o Brasil melhorar, para a população brasileira ter mais chance, esperança para o futuro, só o impeachment de Bolsonaro, né, pode nos devolver, né, um mínimo de normalidade e tranquilidade para o nosso país. Né? Eu estou sentindo que isso vem ganhando corpo, né? Não sabemos em quanto tempo isso pode levar, mas assim, há uma percepção, não sei se, né, se quem nos assiste, tu concorda, mas há uma percepção de que isso pode começar, né, a criar um movimento grande aí e num futuro bem próximo a gente derrubar esse genocídio. Boa semana para todo mundo, valeu, obrigado, se cuidem. Legal, Diogo. Dando aqui um alô aqui para a Sônia aqui. Boa noite, vacina fora Bolsonaro genocida. É isso, valeu, até a próxima semana que vem, durante a semana aí, às 7 horas da noite, aí nós temos aí o Noite News aí, tá? Terça-feira vou estar entrevistando o presidente do Sindicato dos Petroleiros no Rio Grande do Sul, para saber como é que está a mobilização aí na Petrobras para não ser privatizadas as refinarias, tá? Então, terça-feira aí já convoco a todos. Então tá, pessoal, valeu. Valeu, boa noite.